Se tem uma frase que eu queria que todas as pessoas do mundo conhecessem, que tipo assim, se fosse possível, eu marcava aqui na minha testa pra todo mundo conhecer, é uma frase que me marcou muito, de um livro do Iago Martins que eu li recentemente. Inclusive eu indiquei ele em alguns vídeos aqui atrás, se você quiser ver. Mas lá no finalzinho desse livro, o Iago vai falar que ninguém é tão perigoso quanto um homem que sabe que está morto. E eu tava lendo essa frase, e gente, essa frase ficou muito na minha cabeça. Porque é verdade, ninguém é tão perigoso quanto alguém que tem noção de que não tem nada a perder. E se não tem nada em risco, por que eu não vou realmente me arriscar? Por que eu não vou apostar nessa? Se eu não vou perder nada. E o Iago vai falar sobre isso no contexto de, em Cristo, nós já morremos pro mundo. Em Cristo nós já não temos mais nada dessa terra para perseguir, nós já não temos nada que ganhe o nosso interesse tanto quanto a mensagem do Senhor, tanto quanto a palavra de Deus. Em Cristo a gente não precisa mais viver aperreado com as coisas dessa terra, porque para elas nós já morremos e vivemos somente para o Senhor. Só que muitas vezes a gente não pensa assim. Eu vou chegar nos meus 20 anos de idade e agora eu não vou ser mais a adolescente do grupo, vou ser a jovem adulta que, de certa forma, subtende-se que tem algum tipo de maturidade, algum nível de experiência e expertise nas coisas. Não que eu tenha, mas é isso que espera-se. Quando a gente chega ali na casa dos 20 anos, a gente chega na idade que nossos pais já tinham conquistado muita coisa, as pessoas ao nosso redor já tinham conquistado muita coisa aos 20 anos e a gente tá aqui. Pra nós tá tranquilo, mas tem toda aquela pressão da sociedade falando: ai, por que você não fez isso ainda? Você já tá ficando velha. E parece que aos 20 anos toda decisão que você tomar vai ser completamente importante pro seu futuro. Talvez porque na adolescência a gente não tinha noção de planejamento do futuro e agora a gente tá começando a ter. A impressão que passa é que o que você decidir agora vai determinar toda a sua vida e toda a sua existência. Você precisa escolher bem. E aí a gente fica aqui assim: meu Deus, o que é que eu vou perder? O que é que eu vou ganhar? Será que eu tô fazendo uma boa escolha? Como eu vou ter uma boa escolha? A vida se apresenta bem mais ameaçadora porque exige de nós um nível de independência que muitas vezes a gente não queria ter, mas torna-se necessário. Também é mais ou menos nessa idade que a gente vai tendo que lidar de forma mais presente, mais próxima da morte. Mas quando a gente vai chegando na vida adulta, começamos a perceber que nossa vida não é pra sempre. E fica na nossa mente aquela pergunta: o que eu tô fazendo com a minha existência? Já que nós não vivemos pra sempre, já que a vida é uma só, o que eu tô fazendo com a única vida que eu tenho vivido? É muito interessante que para todo tema, para toda aflição, para toda angústia que vem no coração do ser humano, a Bíblia tem um conselho, a Bíblia tem uma resposta. Em especial pra gente que tá passando por esse momento de tomada de decisões difíceis na vida, a gente tem um conselho bíblico para isso. O próprio Cristo deixou uma parábola sobre como a gente deve viver a nossa existência, sabendo que ela é limitada, sabendo que nossos recursos são limitados, mas que precisamos tomar uma postura diante disso. No seu sermão escatológico, Jesus vai estar falando sobre diversos exemplos de servos, diversos exemplos de pessoas diante da vinda do grande mestre, que é ele. Quando Jesus voltar, nós vamos ser cobrados diante de tudo aquilo que a gente fez na nossa vida. E a gente tem essa parábola dos talentos, que tem basicamente 4 personagens. Nós temos os 3 servos e o Senhor. Esse Senhor deliberou a cada um dos servos quantidades diferentes de talentos, que eram basicamente uma moeda muito valiosa. A missão dos servos era simples: eles deveriam pegar tudo aquilo que o Senhor deu para eles e fazer com que aquilo fosse multiplicado, render. Eles não podiam esconder os seus talentos, eles deveriam multiplicá-los. E os 2 primeiros servos fizeram isso. Um recebeu 5, outro recebeu 2. E felizmente eles conseguiram multiplicar. E quando o Senhor voltou, falou: muito bem, meus servos, parabéns! Vocês fizeram aquilo que eu pedi, usaram bem dos seus recursos, vocês são servos bons. Mas tem esse terceiro servo na história. É um terceiro servo que ganhou apenas uma moeda, apenas um talento. Ele tinha a obrigação de zelar por aquele único talento, mas ele não fez. Pelo contrário, ele literalmente enterrou o talento e esperou a volta do seu mestre. E quando o seu mestre voltou, querendo satisfação, o servo vai dizer: ah, porque eu sei que você é um senhor que pega o que nasceu, que age de maneira severa. Então, por isso, eu escondi o meu talento. Esse servo é tido como um servo ruim, um servo mau, porque o Senhor lhe tinha concedido uma coisa e ele não usou. O Senhor lhe tinha dado um recurso e ele não foi bem administrado. E talvez essa seja a dúvida que bate na cabeça de muita gente agora. O Senhor nos tem concedido vida, nos tem concedido paz, nos tem concedido oportunidades diárias de proclamar o seu amor, e tudo aquilo que foi dado vai ser cobrado. Uns recebem mais, outros recebem menos, mas de todas as formas, o Senhor vai cobrar de nós, porque Ele espera que a gente faça alguma coisa com o talento que Ele nos tem dado.
O Senhor espera de nós uma postura de servos, servos obedientes, servos fiéis, servos que administram seus recursos de maneira sábia e não de maneira displicente. E Ele não se agrada quando a gente esconde aquilo que nos foi dado. Acho que esse é o grande questionamento, é o grande dilema que enfrenta o cristão. Será que eu estou usando meus recursos da melhor maneira? Será que eu realmente estou fazendo o meu melhor com aquilo que Cristo me deu? Será que naquele grande dia, quando Jesus voltar, eu vou poder apresentar para Ele as minhas mãos com obras que o agradam ou simplesmente não vou apresentar nada? Esse medo do grande dia do julgamento, esse medo de viver a vida de maneira displicente, de não estar fazendo a coisa certa, isso aflige a cabeça de muita gente. E como a gente consegue resolver isso? Como a gente consegue olhar para a nossa vida, olhar para as coisas ao nosso redor, para as circunstâncias, para os nossos bens e falar, não, eu estou fazendo a coisa certa. E a gente volta para aquela frase do início. Ninguém é tão perigoso quanto um homem que já está morto e que sabe disso. A verdade que a gente esquece, e por isso a gente se aflige tanto, é que a gente não tem o que perder. Nós temos recebido de Deus tudo aquilo que Ele já quer que a gente use. Assim como o filho pródigo recebeu aquela dádiva, sua herança, Deus nos tem dado como herança a vida todos os dias. Tem nos sustentado, tem nos mantido, tem nos dado saúde e continuamente tem mostrado para nós diversas oportunidades de fazer o bem. O que a gente não pode fazer é enterrar esses recursos com medo de perder alguma coisa. Porque tudo isso Deus já nos tem dado para administrarmos de maneira sábia, administrarmos de maneira justa, administrarmos com amor. Principalmente amor ao Senhor. Nosso tempo, nossa vida, nossos recursos, tudo isso deve servir para louvor e glória daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Para saber se estamos tomando atitudes corretas com tudo aquilo que Deus nos tem dado, precisamos simplesmente obedecê-lo. Obedecê-lo com consciência de que a vida não é mais nossa, então não tem mais nada a perder. Obedecê-lo com essa ousadia, que é absurda. Ousadia que faz com que a gente olhe todas as circunstâncias à nossa volta e tenha a convicção de que somos sustentados por Deus. Que tudo aquilo que a gente verdadeiramente precisa, tudo aquilo que verdadeiramente tem valor, que não se limita apenas a essa vida, mas também para a vida futura, se apresenta a nós, já nos foi dado por Cristo. E não vai ser tirado de nós de maneira alguma. Seja na juventude, seja quando a gente tem mais idade, a convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa com a nossa vida vai vir a partir da obediência aos princípios do Senhor. A boa utilização dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa vida, para que a gente não precise mais ficar com medo da morte, com medo daquele grande dia do julgamento do Senhor, mas que possamos viver dia após dia por Jesus. Não apenas mensurar distantemente que, se fosse necessário eu morreria por Cristo, mas viver hoje uma vida por Ele. Abrindo mão das nossas próprias vontades, abrindo mão das nossas próprias regalias, semeando aquilo que realmente vale a pena. Não coisas para essa vida simplesmente, mas para a eternidade. Frutos que permaneçam para sempre. Uma vez que nós somos livres da condenação por causa do sangue de Jesus, cabe a nós tão somente obedecê-lo. Cabe a nós tão somente receber tudo aquilo que Ele nos tem dado e não deixar que acabe em nós. Receber o seu amor, receber a sua paz e transmiti-la para as outras pessoas. Para que não somente nós vivamos essa vida em paz, vivamos essa vida sabendo que a maior bênção, a maior dádiva, que é a salvação, já nos alcançou. Mas que outras pessoas também possam sentir essa graça, sentir esse amor, ser transformadas. Porque o amor de Deus lança fora o medo. Que estejamos olhando para a cruz, que estejamos olhando para o que Cristo fez por nós, baseados nele, que estejamos prosseguindo, e baseados no amor dele, que estejamos seguindo em frente, tomando atitudes e postura que glorifiquem ao seu nome, exaltem a quem ele é e que gerem frutos para a vida eterna. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Muito obrigada por tudo e tchau!